Você já teve aquela sensação de que a vida tá passando e você só tá assistindo? Dias inteiros escorrendo pelos seus dedos enquanto você promete que semana que vem vai mudar, que amanhã você começa, que depois vai ser diferente. Mas esse depois nunca chega, né? Se você tá cansado de ser o espectador da própria história, hoje a gente vai virar a chave. Porque o que eu vou te contar hoje, você não precisa ouvir de novo. Você precisa sentir e agir. Vamos direto ao ponto. Como parar de ser preguiçoso e finalmente acordar para a vida? Sem romantismo, sem enrolação, só a verdade que você precisa para se levantar agora. Preparado? Imagina a sua vida como um enorme palco e você sentado na plateia assistindo outro ator viver o papel que era seu. É exatamente isso que a preguiça faz. Ela te transforma num coadjuvante da própria história. E pior, você começa a se acostumar com isso. A rotina vira anestesia. As desculpas se multiplicam. Tô cansado, não é o momento certo. Eu funciono melhor à noite. Já ouviu todas essas, né? Pois é, todas elas vestem as máscaras da preguiça. Mas no fundo, escondem algo mais profundo. Medo. Medo do esforço, medo do fracasso, medo de não ser bom o suficiente. E enquanto isso, o tempo não para. Porque a vida não espera por quem dorme demais. Ela atropela. Só que aqui vem a parte mais importante. Você não nasceu preguiçoso. Preguiça não é essencial, é hábito, condição. E toda condição pode ser quebrada. Mas para isso você precisa entender o que realmente está te prendendo. Porque nem sempre é falta de força. Às vezes é excesso de fuga. Vamos direto ao ponto. Preguiça não se resolve com motivação. Se resolve com movimento. Você já reparou que os dias em que você se sente mais produtivo, normalmente são aqueles em que você simplesmente começou sem pensar muito? É isso. A ação vem antes da vontade e não o contrário. Esperar ter vontade para mudar é como esperar o mar secar para atravessar a pé. Não vai acontecer. O cérebro humano é uma máquina de economia. Ele quer poupar energia, evitar esforço, se manter em zona segura. Por isso ele inventa desculpas sofisticadas para te manter parado. Só que a saída é simples. Você engana o cérebro com pequenas ações. Não quer levantar da cama? Conta até 3 e levanta mesmo assim. Só 3 segundos. Não quer estudar? Abre o material e lê por 5 minutos. Porque uma vez de movimento, o cérebro muda de marcha. Ele entende que você está assumindo o controle. A preguiça não é resistência à ação. Ela grita antes do primeiro passo, mas sussurra depois do segundo. É como empurrar um carro parado. O primeiro pulso exige força, suor, decisão, mas depois que ele se move, tudo começa a fluir com menos esforço. Você não precisa mudar tudo hoje, só precisa começar agora. Mas aí vem a parte mais humana. O conflito que ninguém vê de fora. Aquela guerra silenciosa entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. Você se olha no espelho e sente a culpa sussurrando. Você podia estar mais longe. Mas logo vem a desculpa dizendo, mas também olha tudo que você tem passado. E assim nasce o ciclo. Culpa, fuga, promessas vazias e silêncio. Você se esconde no celular, no sofá, nas distrações. Torce para ninguém perceber que você está travado por dentro, que você está com medo de errar, de tentar e falhar e se frustrar de novo. Você se esconde atrás da preguiça porque ser preguiçoso parece ser mais fácil do que admitir que está perdido. Só que eu vou te dizer uma verdade crua. Fugir também dói. Só que dói devagar, dói por dentro e não tem ninguém para aplaudir seu sofrimento. A maior dor não é o esforço, é a consciência de que você está se traindo. É saber que existe um você mais forte, mais capaz, mais vivo, mas que está preso dentro de um corpo cansado demais para reagir. E essa dor ou te destrói aos poucos ou vira combustível. Então escuta isso com o coração aberto. Preguiça não é descanso. Preguiça é desistência disfarçada. Descanso é quando você se respeita. Preguiça é quando você se abandona. E ninguém merece viver uma vida onde o próprio eu vira o seu primeiro abandono. Você já percebeu como é fácil cuidar do que é dos outros? Cumprir prazos dos outros, se forçar pelos sonhos dos outros? Mas e os seus? Quando foi a última vez que você foi leal com seus próprios planos? Olha ao redor. Todo mundo está ocupado demais, fingindo que tá tudo bem. E aí a maioria vive em modo zumbi. Acorda cansado, vive no piloto automático, espera o fim de semana como se fosse um alívio. E depois repete tudo de novo.
Mas viver não é isso. Viver é escolher. E para escolher você precisa acordar. Porque enquanto você dorme de olhos abertos, seus sonhos morrem de fome. O mundo não precisa de mais gente talentosa. Precisa de mais gente acordada. Gente que sente medo, mas age. Gente que não espera o momento certo, porque o momento certo é o primeiro passo dado agora. Imagina agora uma manhã qualquer, o quarto ainda escuro, o despertador toca, você ouve aquela voz, mais 5 minutinhos. Parece inofensivo, né? Mas aquele pequeno gesto é uma escolha. Ali, naquele exato instante, você está decidindo se continua sendo o espectador ou se assume o papel principal. E não é sobre acordar cedo ou fazer 1000 coisas antes das 8 da manhã. É sobre acordar consciente, saber por que você se levanta, saber o que você quer construir. Porque quando você tem clareza do que te espera lá fora, a cama deixa de ser um abrigo e vira uma prisão. A preguiça não nasce do cansaço, ela nasce da falta de direção. E a única coisa que cura a falta de direção é decisão. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de coragem para dar o primeiro passo, mesmo sem saber como vai ser o segundo. Porque é andando que a estrada aparece, é tentando que a força nasce, é tropeçando que a firmeza vem. A vida não exige perfeição, ela exige presença. E todo dia que você acorda sem presença, você apaga mais um capítulo da sua própria história. Então, olha pra mim agora, porque essa parte é só entre a gente. Só você e a verdade que você tentou ignorar por tempo demais. Você não tá cansado, você tá desconectado, você não tá perdido, você parou de se ouvir. Tem um grito aí dentro. Um grito abafado por distrações, silenciado por medo, sufocado por preguiça. Mas ele ainda tá aí, latejando, implorando pra você acordar, pra você lembrar quem você era antes de se esquecer de sonhar. Sabe aquele brilho nos olhos que você tinha quando imaginava sua vida ideal? Aquilo não era uma ilusão, era um lembrete. Uma visão do que ainda pode ser. E cada vez que você escolhe a inércia, você tá dizendo a si mesmo, eu não mereço. Mas você merece sim. Você só precisa provar para si mesmo com atitude, com coragem, com constância. Não para os outros, mas para você. Porque ninguém vai te salvar. Ninguém vai fazer por você. Ou você levanta, ou você desaparece no meio da multidão que vive pela metade. E se tem uma coisa que você não nasceu para ser, é rascunho da sua própria existência. Vamos recapitular, sem floreio. A preguiça não é destino. É uma escolha que você vem repetindo. Você não está preso nela, você só esqueceu que tem poder de dizer basta. Você aprendeu que a ação vem antes da motivação, que ninguém vai te dar permissão para mudar. Você tem que tomar essa decisão. Você entendeu que preguiça é sintoma, não causa. E que cura não é se cobrar mais, mas se conectar de novo com o que te move. Você viu que cada manhã é uma encruzilhada. Que cada gesto simples, levantar da cama, dizer não à frustração, cumprir o mínimo, é um ato de afirmação da sua existência. E mais importante, você percebeu que dentro de você ainda existe força. Não a força de quem nunca errou, mas a força de quem está pronto para recomeçar. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo. Porque o que te faz grande não é o quanto você sabe, é o quanto você age. Então agora só existe uma pergunta. Você vai levantar ou vai deixar o mundo te esquecer? A decisão não é mágica. Não tem trilha sonora, ninguém vai bater palma. É só você. Você num quarto silencioso, olhando para a própria vida e decidindo. Chega. A partir de hoje, eu volto pro meu lugar. O de protagonista. Você não precisa mudar tudo amanhã. Só precisa não repetir o erro de ontem. Acorde, levante, faça o mínimo com presença e o máximo virá com o tempo. Porque constância é mais forte do que talento. A ação é mais poderosa do que intenção. E se você chegou até aqui, não me diga que isso não te tocou. Você sentiu, você sabe. E agora você também tem uma escolha. Se isso fez sentido pra você, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual parte você mais se identificou e assista esse vídeo.